Olá! Exemplo de dimensionamento de uma parede de alvenaria estrutural, que eu vou fazer uma planilha do início ao fim, justamente para dimensionar uma parede de alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural, por algum motivo, nunca deslanchou na área de projetos de estruturas. Tá? No Brasil, engenharia civil, o projeto estrutural significa o quê? Concreto armado. Tá? Basicamente, eu vi muito engenheiro falando, eu calculo, eu faço projeto estrutural, mas eu só faço concreto armado, ou eu faço projeto estrutural, mas dei telhado, contrato outro engenheiro porque eu não faço. Ou prédio de alvenaria estrutural, não sei, eu sei fazer projeto de concreto armado porque eu sei abrir o EBERIC, tá? Infelizmente, essa é a cultura do Brasil, mas a alvenaria estrutural é o sistema mais comum que a gente vê de obras de pequeno porte no mundo, ok? Inclusive no Brasil, tá? Inclusive entre a questão que muitas obras são projetadas, concreto armado e executadas em alvenaria estrutural. Mas vamos lá então. Qual é o primeiro passo? A gente vai começar um projeto de uma obra de alvenaria estrutural, tá? Ou uma parede, a gente vai instalar a parede. A primeira coisa é escolher qual tipo de alvenaria vai ser utilizada. Existe um mito que a alvenaria estrutural é a alvenaria de blocos modulares, que é o bloco 1419 por 29 ou 1419 por 39, ok? Mas, na verdade, nada obriga aqui, a alvenaria estrutural tem que ser com blocos modulares e 2 furos na vertical, ok? Primeiro que, se for pensar em tijolo maciço perfurado, a gente não tem limitações. Eu posso fazer tranquilamente um prédio de tijolo maciço ou tijolo perfurado, desde que eu verifique o dimensionamento e garanta que resista, nem tem altura limite, nem tem outras questões, ok? Outros tipos de alvenaria até tem limites, né? Porque a gente vai seguir o limite daqui em 575, mas ainda assim, obras pequenas, vai estar tranquilo, ok? E o sistema estrutural mais comum para obras baixas no Brasil, onde o engenheiro só projeta concreto armado, é fazer alvenaria amarrada, onde a alvenaria é levantada junto aos pilares e vigas, que não são pilares e vigas, porque eu coloquei entre aspas, e se torna estrutural. Ok, a alvenaria vai se tornar estrutural se você levantar ela junto com a estrutura. Mesmo que você fale, não, mas eu não queria que ela fosse estrutural. Ela vai acabar se tornando estrutural, ela vai acabar pegando carga igual. A questão é se você vai projetar corretamente ou se vai continuar insistindo no erro. Okay? Na prática, a gente tem vários tipos de alvenaria. Ok? Cerâmico, tijolo maciço, né? Cerâmico, concreto, sílico, calcário e os tijolos desses três materiais podem ser maciços, perfurados ou furados, ok? Cerâmica é mais comum, mas tijolos de sílico calcário existem e de concreto também existem, não são comuns, mas existem, ok? O tijolo ecológico também é um tijolo que está crescendo no mercado e a gente tem blocos modulares de concreto e cerâmicos, blocos modulares cerâmicos no caso. A gente tem blocos de concreto solar, a gente tem bloco de gesso e a gente pode ter até alvenaria de pedras, e todos esses tipos de alvenaria podem ser portantes. Claro, cada um vai ter uma resistência diferente, cada um vai ter propriedades diferentes e cada um, o engenheiro tem que escolher a opção ideal para aquele caso, mas a gente tem todos esses tipos de alvenaria. Tá? Alguns são mais raros hoje em dia, por exemplo, a alvenaria de pedras, extremamente raro, tá? Mas obras antigas eram feitas disso. Okay? Tá? E nesse exemplo eu vou demonstrar o dimensionamento de uma parede que usa tijolos de 3 furos, tá? Geralmente é um tijolinho, ok? Geralmente é um tijolinho maciço, né? Que é um tijolo, geralmente ele vai ter 5,7 de altura, 9 por 19, e ele tem 3 furos pequenos. Não é modular esse furo, é só 3 furos para facilitar na cura dele. Ok? Mas a mesma planilha funciona para qualquer tipo de parede, ok? Quero calcular uma parede de alvenaria de blocos, ok? Quero calcular uma parede de alvenaria de tijolos ecológicos, ok? Tá? Então tudo isso a gente tem. Mas vamos lá, continuando. A primeira parte que a gente vai fazer então, tá? A gente determinou o tipo de parede, beleza, tá? Para iniciar o dimensionamento, a gente tem que responder as seguintes questões. E para responder as seguintes questões, eu já vou pegar nossa planilha aqui, tá? Geralmente eu uso Arial Narrow, mas você pode usar qualquer fonte que você quiser, tá? Porque a fonte não muda o dimensionamento, ok? Deixo o título aqui, puxo uma linha aqui, ok? Para separar, cálculo para cá, dados de inserção assim. Então, dimensionamento, né? Cálculo, né? Parede predial de alvenaria estrutural. De alvenaria estrutural, por que eu coloquei assim? Porque não é um padrão, claro, foi um processo de dimensionamento de uma parede, só que é uma parede de contenção de um subsolo, que é um dimensionamento totalmente diferente, ok? Ou é o dimensionamento de uma
parede, só que é uma obra sem laje, né? Uma obra que não tem cargas gravitacionais pesadas, já muda novamente o cálculo. Focando aqui em obras com cargas gravitacionais, primeiramente, que é bem o principal nicho da alvenaria estrutural. Mas, continuando aqui, para iniciar de instrumento, qual será a espessura da alvenaria? Então, eu vou colocar aqui, ó, espessura, né, da alvenaria. Tá? Um monte de gente se confunde, tá? Um monte de gente acha que espessura da alvenaria e espessura da parede é a mesma coisa, e não é. Porque aqui a gente está falando da espessura da alvenaria, não da parede. Qual que é a diferença? A alvenaria é o tijolo bloco, ok? E a parede é o tijolo ou bloco, mais o reboco, mais o revestimento, mais, se você colocar qualquer outra coisa além da parede, vai contar também, mas a alvenaria que é o elemento importante, ok? Você rebocar, não vai. Eu vou usar o reboco também na parte estrutural. Não, o reboco não é estrutural. Tá? Próximo, qual o FBK? A resistência do bloco. Tá? Então, vou deixar aqui, ó, FBK, certo? Isso é uma resistência geral do bloco, tá? E eu vou deixar também tecnicamente o FPK, tá? Que é um cálculo específico e tudo mais. A gente pode ter jogado para o outro lado, mas essa é a ideia base, certo? Além disso, eu tenho o FBK asterisco, né, que é outra questão que eu tenho que saber. Tá? O FBK é a resistência do bloco, o FPK é a resistência do prisma, ou seja, o bloco com a argamassa sobre ele. Ok? E o FPK asterisco é a resistência do prisma, só que cheio de concreto. Ok? Estando falando aqui, nesse caso, de uma alvenaria de tijolos de 3 furos, dificilmente a gente vai preencher ele. Ok? Tá? E o prisma cheio, tecnicamente, eu tenho que ter a porcentagem de furos enchidos. Claro, no caso de alvenaria de tijolo de 3 furos, não é preenchido os furos, mas essa aqui é a base. Mesmo que tente preencher com argamassa, não é a mesma coisa. Falando de grauteamento, ok? Prisma cheio de grout, ok? Pode ser concreto? Não, é grout. Qualquer grout, eu vi na loja, eu cheguei lá, pedi para um saco de grout, vou usar esse grout? Não, é um grout específico da alvenaria estrutural. Okay? Tá? Próximo, qual o FTK da argamassa? O FTK e o FBK não é a mesma coisa. Isso é resistência à tração, por isso T, tração. Ok? T igual a tração da argamassa, porque é a argamassa que falha antes da alvenaria. Ok? Qual a altura entre travamentos verticais? Vou colocar aqui, ó, deixar aqui para o lado, né? A altura entre eixo a eixo. Vou colocar altura eixo a eixo, porque medida de estrutura é sempre eixo a eixo. Tá? Próximo, largura entre travamentos horizontais. Largura eixo a eixo. Lembrando que é entre travamentos horizontais. Né? Ou seja, o eixo a eixo das quinas. Ó, certo? Tá? Ou distância. Vou colocar distância aqui, ó, eixo a eixo das quinas. Ok? Essa aqui é a largura da nossa parede. Ok? Tá? Mas beleza, né? Distância eixo a eixo das quinas, vou deixar aqui. O que mais que eu preciso ainda? Tá? Eu tenho que lembrar que eu vou fazer, mas eu vou colocar um pilar da espessura da parede. E daí ele trava. Não, ele não trava nada. Tem uma viga no meio altura, ela trava? Não, ela não trava. Você não reduz a esbeltez colocando elementos. Ele pode ter uma função, mas não é travar. Tá? Muita gente vai usar uma cinta meia altura, muita gente vai usar planeta intermediário, dependendo do tipo de alvenaria, mas não vai ser para travar. Vai ter outra função, pode até ajudar na resistência, modifica totalmente o cálculo, não é o objetivo de hoje. Tá? Mas a questão é, placas em outros planos travam, ok? Então, uma parede num eixo, a parede no outro eixo trava. A laje que está no outro eixo trava, né? Porque a parede está no plano de ambos XZ e a laje está no plano XY, a outra parede tem no plano YZ, tá? Aí trava. Próximo, a parede tem aberturas, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, largura da abertura, ok? E posição da abertura também é crítico a gente saber, tá? Onde, qual o tamanho dessas aberturas? Tudo isso aqui é crítico para a gente, tá? Bom, nesse caso, a gente vai considerar o quê? Uma parede com alvenaria de 19 centímetros, então 19 centímetros, que é uma parede de tijolo duplo, e geralmente a alvenaria de tijolos maciços, para ser estrutural predial, ela vai ser duplo, ou seja, 2 tijolos de espessura, ok? Um FBK de 6.4 MPa, nossa, não deveria ser 6 ou 7, não, tá? Um FBK pode ter 6.4 MPa, o FBK foi pegado os blocos, levados numa prensa e verificado quanto eles resistem. Isso é um ensaio bem mais barato que um SPT, aliás, né? E garante um projeto muito mais eficiente. Tá? 6.4 MPa, esse é o nosso FBK. Tá? FPK, agora a gente entra numa questão. O FPK a gente tem que seguir a nossa NBR 16868. E ela não vai ter todos os tipos de alvenaria, mas a gente pode derivar esses valores. Por exemplo,
Nosso nexo F da NBR 16868, apesar da NBR 16868, inclusive, abordar tijolos maciços e tijolos perfurados, ela não traz valores específicos, traz uma recomendação para não trazer valores específicos. Mas a gente sabe que, no caso de um bloco cerâmico de parede vazada, ou blocos cerâmicos como um todo, né, a gente vai ter o quê? Do FBK para o FPK, o FBK sobre FBK, a gente tem o quê? 50% no caso de bloco de parede vazada, né? E 60% do bloco de parede maciça. Isso eu considero para parede maciça. Sendo nosso tijolo maciço, como base eu considero 60%, mas entra a questão que isso aqui vai variar como um todo, e no caso é até ideal fazer um ensaio específico, mas não tendo ensaio, o que eu vou fazer? Esse FPK aqui, ó, vou até colocar FPK sobre FBK, né, para a gente ter a questão, vai ser 0,6. Ok, isso é um coeficiente. Ou eu posso deixar em porcentagem 60%, mas a gente coloca 0,6. E daí o nosso FPK real, né, que vai ter a parte das contas, né, nossa resistência do prisma real vai ser quanto? Vai ser esse vezes esse. Beleza? Tá? Então, nosso FPK, nossa resistência da alvenaria vai ser na prática, com o prisma junto, 3,84 MPa. Certo? FPK asterisco. O FPK asterisco, no nosso caso, tá? Há um bloco maciço, certo? Ó, um bloco maciço vai ter um FPK asterisco por FPK de 1,6. Só que, como é que eu vou preencher um tijolo de 3 furos? Não é preenchido, ok? Então, a gente considera FPK de 1. E, na verdade, até colocar FPK asterisco sobre FPK, ok? Tá? E a gente vai colocar o quê? Um FPK asterisco aqui, né? Que vai ser o quê? Vai ser igual ao FPK vezes o FPK asterisco aqui sobre FPK, tá? Essa que é as propriedades desse caso, tá? Se você tiver outro tipo de alvenaria, claro, tem que fazer para outras propriedades, mas essa é a ideia básica. Tá? Mas, continuando aqui, então, FPK aqui também, 3,84 MPa, tá? Porcentagem de furos preenchidos, no caso, ou seja, eu vou preencher 25% dos furos, 15% dos furos e tudo mais, no nosso caso vai ser 0%, ok? Por quê? Porque eu não tenho como preencher os furos de uma parede de tijolos, ok? Mas se eu tivesse tipo de parede, ok, tá? Entendido isso aqui? Então, nesse caso vai ser 1, então o que eu vou ter vai ser o seguinte, tá? O FPK efetivo, ou seja, resistência efetiva, vai ser o seguinte, vai ser o FPK que eu tenho multiplicado por 1 menos esse aqui, né? Mais o FPK multiplicado por esse aqui, ó, tá? Nesse caso tem diferença, mas, por exemplo, imagina que eu tivesse uma parede de blocos, onde tem FPK de 1,6. Se eu não preencher nenhum bloco, eu tenho uma resistência efetiva de 3,84 MPa. Mas se eu preencher 25% dos blocos, vai para 4,42. Se eu preencher metade dos blocos, se eu cada 2 furos eu preencho 1, eu vou para 4,99, entendeu? Então, eu ganho resistência para preencher os blocos. Não, no nosso caso, a gente está falando de tijolos, mas essa seria a ideia base. Na verdade, até o tijolo ecológico é possível também preencher, mas é um caso especial, técnicas calculadas específico esse FPK asterisco, como rompendo o prisma cheio. Certo? Entendido isso aqui? Beleza? Tá? Então, tecnicamente ele vai ter as propriedades aqui, mas isso aqui vai ser derivado direto. Tá? A questão é, FTK agora. Eu tenho que calcular o FTK, correto? Sim, mas o FTK a gente não vai calcular ele em si. Porque, na verdade, vai verificar o que a gente tem na tabela como um todo. Então, vou ficar 3,4 aqui, ó. Tá aqui, ó. Tração na flexão, porque a flexão é o nosso caso crítico. Uma parede tracionada como todos é uma questão especial, mas a gente tem o seguinte: direção de tração perpendicular afiada e paralela afiada. Isso aqui é vertical, isso aqui é horizontal. Nossa parede tende a flombar na vertical, então a gente considera a primeira tabela, ok? Tá? Eu vou criar até vou criar tipo uma coluninha aqui do lado, né, de resistência da argamassa, né, e o FTK, certo? Então, resistência da argamassa, 1,5 a 3,4 MPa, essa é a primeira possibilidade. 3,5 a 7 MPa, 6,9 MPa no caso, né? Ou na verdade até 7,0 MPa, né? 7,0 MPa, beleza, essa é a segunda possibilidade. E 7,1 MPa ou mais. Geralmente a gente trabalha o quê? Eu quero uma resistência de argamassa similar à resistência da alvenaria, tá? Mas a gente trabalha, dificilmente trabalha com essa primeira aqui, porque ela vai ser muito mais frágil do que a resistência T4. Tá? Isso vai me dar 0,1 MPa, 0,2 MPa e 0,25 MPa. Tá? Essas são as possibilidades. Tá? Perceba que tipo de 0,1 para 0,2 é o principal pulo. 0,2, 0,25 é uma vantagem, mas já é menor.
certo? Então, o que eu vou colocar aqui, ó, é tipo de argamassa, na verdade, tá? Vou mesclar isso aqui, dados, validação de dados, eu quero uma lista, beleza? Lista dessas 3 opções aqui, certo? Digamos que eu vou pegar aqui, no caso, ó, vai ser uma argamassa 3.5 a 7, até porque meu bloco fica entre 3.5 e 7, tá? Então, o FTK vai ser igual a procurar, né? Isso aqui, nessa tabela aqui, eu quero coluna 2 e eu quero valor exato. Nosso FTK, nesse caso, é de 0.20 MPa. Ok? É pouca coisa? Sim. A alvenaria não foi feita para suportar tração bem. Foi feita para suportar compressão, por isso que ela é comum em prédios, não em galpões. Tá? Mas essa seria a nossa questão aqui. Tá? Deixa eu ficar que a gente tem mais de informação da nossa peça, então, ok? Vamos considerar o quê? Tá. Largura, travamentos e tudo mais, ok? A parede tem abertura, já coloquei a questão da abertura aqui. Tá? Então, FBK de 6.4 MPa, né? Pé esquerdo, 2,90, altura de eixo a eixo, ok? Eu posso colocar aqui também, né? Posso colocar o quê? Pé esquerdo da parede, 2,90. Okay? É baseado nisso que a gente calcula depois a parede como um todo. Distância de eixo a eixo das quinas, 13,80, ok? É essa parede específica. Claro, cada parede vai ter uma distância diferente. Todas as paredes da obra têm que ser dimensionadas. Eu estou demonstrando um exemplo, a gente vai redimensionar parede por parede da obra. Claro, tem um processo técnico, lógico, que a gente pode simplificar o cálculo, mas essa é a ideia básica. Nós está começando, calcula todos, depois você vai aprendendo como é a parte técnica. Eu tenho uma largura de 1,20 metros, ok? Então, essa largura aqui é a posição da abertura, tá? Aqui vai entrar uma questão, que uma abertura em posições diferentes vai gerar uma flambagem diferente, ok? Tá? Por quê? Porque tem que imaginar que a parede, por mais que ela flambe na vertical, ela não se ela for muito curta, ela não consegue flambar porque as quinas impedem. Ok? Então ela pode sofrer um efeito bidirecional, certo? Tem isso aqui? Então, na verdade, não vai ser a posição da abertura que eu tenho que ter exato, eu quero distância da abertura à quina, né? E não quero só qualquer distância, eu quero distância máxima. Eu quero até colocar distância máxima da abertura à quina. Se eu colocar distância aqui, depois a gente pode calcular exato ela, tá? Mas digamos que, se a gente vai colocar bem no meio, né? Vai dar 3,80 sobre 2 menos 1,20 sobre 2, mas nem sempre vai ser isso. Ok? Entendido isso aqui, então vai dar 1,30 metros aqui, tá? E de aqui, ó, tá? Distância de horizontal à borda, né? Só colocar uma equação específica aqui, para não confundir, mas é sempre o maior, ok? Então vai ser o máximo entre essa ou essa menos essa. Nesse caso que é bem no meio, ok. Tá? Ah, mas a abertura está 10 centímetros da borda. Não, ela está 2,5 da borda do outro eixo. Ok? Essa que é a questão. Né? E dentro de uma questão, claro, né? Multiplicar por, aqui, multiplicado por C, abre parênteses, essa largura da abertura for inferior a 61 centímetros, a gente ignora isso, tá? Caso contrário, vai ter. Tá? Então, se eu tivesse uma abertura, sabe, uma janelinha de banheiro de 50 centímetros, não precisa se preocupar. Mas se a gente tem uma abertura mais considerável, tem que se preocupar com essa distância da borda, porque vai ocorrer um impedimento da função bidirecional da flexão. Entendido isso aqui? Tá? Então, esses são os dados que eu preciso ter relativo à parede. Próximo, determinar as cargas que a parede deve resistir. Tá? Então, quais cargas a parede deve resistir? Ela deve resistir carga permanente, sobrecarga, vento, e agora a carga permanente é o peso da estrutura, instalações, tubulação elétrica, tubulação hidráulica, revestimento, várias outras questões, tudo é carga permanente, ok? Isso é determinado em projeto. Tem um monte de gente que fala, carga permanente eu coloco a mesma coisa que a sobrecarga porque eu não achei uma tabela prontinha na norma de carga permanente. Não, carga permanente tem que ser calculada, ok? Para cada caso, projeto bem feito, sempre é calculado a carga permanente. Projeto mal feito, o engenheiro vai lá e chuta, eu acho legal 150 kg e coloca 150 kg por metro quadrado, no caso, tá? A sobrecarga, isso sim, tá na NBR 1120 e é só abrir ela e procurar o tipo de obra. O vento agora, bom, se a gente está falando de um prédio, a gente vai ter um vento que é o vento global da obra. Que é o quê? O vento que acerta o prédio como um todo, que pode gerar tombamentos do prédio como um todo e pode gerar instabilidade do prédio, tá? Esse vento é uma verificação separada do prédio como um todo, uma verificação global da obra. Tá? Quando a gente vai dimensionar cada parede, a gente tem que pensar o quê? Só se essa parede for de fachada, qual a carga de vento na fachada. Ok? E isso é dimensionado junto à parede, né? Porque a carga de vento que bate na fachada
gera uma flexão local. Não é igual a flexão global do vento batendo no prédio como um todo, né? Porque a carga vai bater na parede da fachada e daí ela vai ir para a laje e para as paredes transversais, né? E aí isso vai fazer com que gere uma flexão global no prédio como um todo. Tá? Nesse caso a gente está fazendo o quê? A verificação do vento local. Tá? Próximo, empuxos e impactos também são esforços especiais, né? Se eu tenho uma parede de garagem onde pode um cara acertar a parede e arrebentar ela. Se eu tenho uma parede de contenção, vai ter forças horizontais bem mais pesadas. É um caso especial, não é o objetivo aqui, a gente está falando de uma parede predial. Né? A gente também pode ter forças horizontais no telhado. Se houvesse laje, não aconteceria isso, porque a laje impediria forças horizontais irem para a parede fraca. Mas, no eixo fraco dela. Tá? Mas, sem laje, gera uma flexão composta em um dimensionamento especial que sai do nosso escopo. Nosso escopo é, vamos dar um exemplo de uma parede predial, ou seja, uma obra com laje em todo o pavimento. Tá? A distribuição, o espraiamento das cargas, né? Porque uma carga aplicada num ponto, ela vai ficar no ponto? Não, ela vai ter um espraiamento. Okay? Isso também é crítico, só que só é possível se fizer uma análise global de carga em cada parede. Okay? Aqui vai verificar, tendo a carga da parede, qual que é o dimensionamento. Okay? Vamos considerar que eu tenho um prédio de 4 pavimentos com as seguintes cargas. Na parede que a gente vai verificar, porque cada parede vai ter uma carga diferente. Carga permanente, 9,62. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, carga permanente. Ok? Vai ser de 9,62 tonelada-força por metro. Ok? Sobrecarga. Nossa sobrecarga, nesse caso, é 1,65 tonelada-força por metro. Tá? Isso, claro, no projeto da laje foi determinado. Né? E carga base de vento. Né? Nosso vento vai ter quanto? 93 kg-força por metro quadrado, ok? E aqui a gente entra numa pequena questão, que é, eu tenho que pegar também na CNBR 6123, né, e encontrar a hipótese de vento crítico, ou seja, o CE crítico, certo? Então, eu vou colocar aqui também, pegando nossa tabela novamente aqui, ó, tá? Mas, desculpa, nossa tabela aqui, ó, CE crítico, né? Tabela 4 da 6123, certo? Tá, isso que a gente tem que olhar. Então, que tipo de obra a gente tem? Vamos imaginar que eu tenho um prédio, ele é 4 pavimentos, vai ter o quê? Uns 12 metros de altura aproximadamente, quando a platibanda junto ou próximo de 12 metros. Tá? Vamos imaginar que esse prédio tenha 10 de largura e 25 de comprimento. Ok? Então, pegando pela nossa NBR, ele vai ter uma altura menor que a menor largura? Não, ele vai ter similar, né? 12 para 10 é similar. É uma obra mais altura e largura similar, que é essa segunda tabela aqui. Essa é uma obra esbelta, essa é uma obra média, essa é uma obra curta. Aqui a gente tem uma obra onde a maior e a menor dimensão são similares, ou seja, uma obra quadrada, e aqui a gente tem uma obra retangular. No nosso caso, 10 por 25 é retangular. Certo? Isso vai gerar qual pior hipótese de CE? Na verdade, até verificaria o CP, dependendo do caso, tá? Mas a flexão é geral global. A gente vai considerar o pior caso, que seria 0,9, que a gente pode ser em módulo, porque a verificação vai ser igual para os dois lados. Então, CE crítico 0,9, o que? Esse 0,9 ele não tem unidades, ele é realmente só 0,9. Tá? Não tem unidade específica de porcentagem da carga. Tecnicamente aqui poderia colocar uma porcentagem, tá? Mas não tem unidade específica, igual eu falei. Tá? Bom, entendido isso aqui. Voltando para o nosso PowerPoint. Então, obviamente, todas as paredes têm que ser dimensionadas, né? Eu estou repetindo o processo, então eu tenho que verificar a parede no térreo, depois no segundo pavimento, depois no terceiro pavimento e assim por diante, até chegar na cobertura, ok? Ah, mas se ela passa no térreo, ela passa em cima. Nem sempre, ainda mais se for uma parede não armada, ela pode ter problemas de flexão dos andares superiores. Ainda mais se não tiver laje no último andar, é um caso especial. Tá? Mas, próxima questão. Encontrar esbeltez e dados específicos. Tá? Aqui tem que calcular o HE e a esbeltez da parede. Certo? Então, a altura efetiva da obra. Ok? Tá? Qual que é a altura efetiva? O primeiro que você dizer, tá, a altura efetiva é o pé esquerdo, que é 2,90, correto? Não. Tá? Por quê? Porque a gente tem a questão da norma, né? A nossa NBR 68 permite a flexão bidirecional. Ok? Essa flexão que eu calculei é a flexão puramente vertical. Só que a gente pode ter também, aqui, ó, primeira possibilidade, a gente tem o HE, né? Então vamos lá, para casos em que a altura efetiva, para casos que não haja travamento lateral, a altura da parede.
ok? Então, esse é o primeiro caso. Não tem travamento lateral, altura da parede, ok? Ou o dobro da altura se for uma parede em balanço da side comum que um prédio, ok? Então, o HE da opção 1, né, vai ser 2,90 metros. Agora, para casos que haja travamento lateral transversal à parede, eu vou ter o quê? O HE vai ser o ΔV vezes o H, aí tem que ser menor ou igual ao ΔV vezes o H. O ΔV é 1, então vai ser esse 2,90 igual, né? Mas não pode ser 2,5, só se for em balanço, daí não é o caso de uma laje predial, certo? E a gente tem um HE menor, ou vai ser também vai ser o menor ou inferior a 0,7 vezes esse formulário específico aqui, certo? Tá? Então, vamos fazer esse formulário, tá? Então, HE, isso é o HE2, né? Vai ser o cálculo da parede, vou considerar o HE2 aqui, né? Como o 2A, porque pode ser, a primeira questão pode ser sem aberturas, tá? Então, vou calcular aqui, ó, tá? HE2 sem aberturas, ok? Tá? Vai ser o quê? Vai ser o pé esquerdo, tá? Que é esse delta, o alfa V aqui, multiplicado pelo, ó, vai ser o H, no caso, a altura e a largura do painel. Um painel, no caso, certo? Mas a questão é esse aqui vezes a distância de eixo a eixo, ok? E isso aqui fica elevado na 0,5, porque é a raiz quadrada, né? Elevado isso aqui na 0,5 e eu multiplico por 0,7. Então, se não houvesse aberturas, a esbeltez efetiva seria 2,32. Bem menor, tá? Mas o HE, o 2, com aberturas agora, porque eu tenho uma abertura, não tenho? Sim. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Novamente, 0,7 multiplicado por, abre parênteses, a altura novamente. O delta, o alfa V aqui é 1, então isso aqui não vai colocar nada, vezes o H, que é a nossa altura, ok? Vezes a largura do painel na questão de flambagem, né? Daí aquela questão da parte da distância até a borda, né? Porque a borda vai separar um painel em dois, né? Que vai dar 2,5, isso aqui, daí vezes 2,90, né? E agora entra a questão que a borda tem que multiplicar por 2,5, ok? E eu vou levar isso aqui na 0,5. Isso vai me gerar o quê? 2,98 metros, ok? Tá? Essa que é a questão. Então, sem aberturas, eu teria 2,32. Como eu coloquei a janela na borda, fui para 2,98, né? O que me daria aqui uma altura efetiva, né? Ou um HE efetivo, vai ser o quê? Vai ser o mínimo entre esse ou o máximo desses dois, né? Porque se o HE sem abertura for menor, eu tenho que considerar ele. Tá? Eu sempre considero o maior desses dois aqui contra o menor ali e uso o menor dos dois. Isso vai me dar, nesse caso, 2,90 metros. E vai gerar uma esbeltez, no caso aqui, igual a altura efetiva em centímetros, né? Dividido pelo espessor da parede, vai me dar 15,3. Entendido? Então, esses são os dados. Agora, e se eu tivesse deixado a abertura no eixo, igual a gente tinha conversado originalmente, as esbeltez não ia ser 15,3, ela ia ser 12,2. Ok? Então, a gente vai ter uma esbeltez menor colocando uma janela próximo do meio, longe das quinas. Ok? Pior posição para colocar uma abertura é próximo à quina, justamente porque estraga aquela quina e estraga a parede também, porque impede a parede de apoiar na parede transversal. E impede a parede transversal de apoiar nessa parede. Certo? Então, essa que é a questão de cálculo como um todo. Entendido isso aqui? Então, voltamos para o nosso PowerPoint. Ok? Calcular o HE e a esbeltez da parede. Está aqui a esbeltez. Ok. Conferir se a esbeltez é adequada dentro do limite. Isso aqui eu vou colocar uma verificação aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, igual. Se abre parênteses, a esbeltez. Aqui a gente está fazendo verificação numa parede não armada tecnicamente, tá? Então, se a esbeltez for maior que 24, requer parede armada, ok? Tá? Caso contrário, não é o caso aqui, né? E se for uma parede armada, negrito, itálico, aqui a gente vai para o caso que é parede não predial. Até colocar aqui, ó, não armada, né? É o vindo estrutural meio óbvio, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, só predial não armada, porque se for armada já é um outro dimensionamento, tá? Vamos focar aqui primeiro nesse, depois a gente pensa, quem sabe no futuro faça uma planilha para alvenaria armada como um todo, tá? Próximo, calcular o fator R. Tá? Então, o fator R maiúsculo, né? A gente tem dois R's, na verdade, na nossa NBR. A gente tem o R maiúsculo e o R minúsculo.
ok? O fator R maiúsculo é o fator de perda da resistência por questão da flambagem, ok? Tá? Ele vai ser uma redução, tem que precisar 40 aqui que vai aparecer, cadê ele aqui? Tá? Mas a questão aqui, ó, R é o coeficiente redutor devido à esbeltez. Ele é 1 menos a esbeltez sobre 40 ao cubo. Então, o fator R é igual a 1 menos, abre parênteses, a esbeltez sobre 40 ao cubo. Fecha parênteses aqui. Isso vai me dar 0,94 e eu costumo pensar nele em porcentagem, porque ele é uma porcentagem da resistência que eu mantive. Com essa esbeltez eu tenho 94%. Né? Se a abertura estivesse no meio, eu teria 97%. Então, a gente perde mais a resistência porque a abertura fica na borda. Tá? Mas, por enquanto, não está tão crítico. Agora, a gente vai ter em seguida, aqui em seguida vai ser o quê? Calcular os esforços finais, incluindo flexão do vento, carga de compressão de lajes acima, flexão por flambagem e criar as hipóteses sobre carga crítica e vento crítico. Ok? Então, vamos lá. Esforços que eu vou ter na prática, né? E claro, se fosse uma parede interna, o vento seria zero nela, né? Ou 0,3 a gente colocaria aqui na parede interna. Geralmente eu verifico a parede interna com 0,3, porque é a pressão interna que eu posso ter. Tá? Então, vou até criar mais umas linhas para cá, ó, e vou criar a próxima parte. Vai ser o quê? Flexão do vento. Então, ó, flexão do vento, tá? A nossa norma tem um cálculo relativamente complicado da flexão do vento como um todo, mas eu uso uma simplificação, que eu faço o quê? Eu pego o HI efetivo, ok? Elevo ao quadrado, multiplico pela carga base de vento e divido por 8, ok? Isso vai me dar a flexão da peça como um todo, tá? Lembrando que isso aqui sobre 8 é por quê? Porque ela está simplesmente conectada. Se eu tiver engarra, se eu tiver carga parcial, tudo mais, no caso a gente consegue reduzir isso aqui levemente, tá? E declaro que era tonelada força, né? Ok? Tá, então a forcímetro, então vai dar, e declaro, vou majorar isso aqui, ó, tá? Já vou colocar MD do vento. 1,37 tonelada-força-metro por metro, ok? Tá? Então, esse vai ser o momento aqui, ó, vai ser a altura ao quadrado vezes a carga aqui dividido por 1000 aqui agora, tá? Vai ser 0,14, ok? Agora tá correto, tá? Ou a gente pode deixar em quilograma-força-metro também, aí é uma questão mais qual unidade você vai trabalhar, qualquer unidade você for trabalhar, o cálculo mesmo só muda a forma final, mas geralmente a alvenaria eu considero quilos, tá? Flexão do vento, carga de compressão das lajes acima, ok? Tá, então, pressão, né, da carga permanente, né? A pressão da carga permanente vai ser qual? A pressão da carga permanente vai ser igual a carga permanente dividido pela espessura da alvenaria dividido por 100, correto? O que me daria, aqui não vale, isso aqui então a força, multiplicar por 1000 para ter quilograma-força, 5,06, correto? Então eu teria 5,06, só que tem uma questão aqui, que essa pressão de carga permanente não é 5,1 na prática, porque eu tenho uma abertura. Então eu vou multiplicar isso por a largura da parede e vou dividir pela largura da parede menos a largura da abertura. Isso aqui vai aumentar, porque eu não posso considerar que onde tem uma janela eu tenho uma alvenaria suportando. Não, é uma janela, é um buraco. Ok, tem que considerar esse buraco. Então a pressão já foi para 7,4 kg-força por centímetro quadrado. Na verdade, eu quero tudo isso aqui em kg-força por centímetro quadrado. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar a próxima questão aqui, ó. W da parede, né? Qual que é o nosso W da parede? Nosso W da parede, ou seja, a resistência da seção é a espessura ao quadrado vezes 100. Ok? Tá? E daí dividido por 6. Tá? Então, o W vai ser 16 centímetros cúbicos por metro. Ok? Só que isso aqui, novamente, eu vou seguir aquela mesma questão que eu tenho que descontar a abertura. Como tem uma abertura, o W reduz para 8.793 centímetros cúbicos por metro. Ok? Esse momento aqui ainda está quilograma-força-metro. Tá? Para trabalhar tudo em centímetro e quilos, vamos multiplicar por 100. Agora eu tenho quilograma-força, centímetro por metro. Certo? Tá? Então agora tem esse momento aqui, né? Então pressão do vento vai ser qual? Vai ser o momento dividido pelo W, e a gente tem uma questão específica da norma, tá? Isso é uma verificação específica, é um cálculo específico da norma, que a gente não vai considerar essa carga, a gente vai considerar menos, ok? A gente vai ter uma carga menor, por quê? Porque a gente vai considerar uma classificação, a gente vai considerar uma redistribuição, ok? Então a gente vai ter um fator K, tá? O fator K, deixa eu verificar se eu achei ele aqui agora, tá? Mas o fator K é uma redução que a gente vai ter dos esforços como um todo.
Cadê aqui? Tá? Mas a questão é, se eu pesquisar aqui uma hora ele vai aparecer, né? Porque eu vou já pegar aqui, ó. Alvenaria não armada, no nosso caso. A gente vai ter o ND sobre a R, o MD dividido pelo W dividido pelo K. O K é o quê? É o fator que ajusta a resistência à compressão. Flexão fora do plano. 1.5 para trecho não gauteado e 2.0 para trecho gauteado. E meio termo a gente pode aplicar uma interpolação. Ok? Então a questão é que isso que é a flexão fora do plano dividido por, abre parênteses, 1.5 mais a porcentagem de furos preenchidos, que vai de 0 a 1, né? 100% é equivalente a 1, 100% é 100%, né? Dividido por 2, porque o máximo é 0.5. Né? Isso vai me dar uma pressão gerada pelo vento, nesse caso está tranquilo, de 1.038 kgf por centímetro quadrado. Okay? Essa é a pressão gerada pelo vento. Próxima, pressão da sobrecarga. Quanto que a sobrecarga gera de pressão? Tá? Vamos voltar para cá, né? Fazer toda a mesma conta, só que com a sobrecarga. Tá? A pressão do vento. O meu vento eu peguei o MD, mas a carga permanente não. E a carga permanente então, tem que majorar por 1.4 e a sobrecarga também tem que majorar por 1.4. Ok? Agora está tudo equivalente majorado em 1.4. Entendido isso aqui? Beleza? Então, essa que foi a nossa pressão de sobrecarga. Eu tenho alguma outra carga na parede? E a questão é, voltando para o nosso PowerPoint aqui, tá? Flexão do vento, carga de compressão das lajes acima, flexão por flambagem. Tem flexão por flambagem? Sim. Tá? A norma não obriga sempre, mas eu recomendo considerar sempre essa flexão por flambagem. Tá? Que é a questão aqui, ó, pela norma aqui, 3.000, acho que é separado aqui, 3.600 assim, ó. Tá? Mas a questão é, então tem a flexão de segunda ordem, momento de segunda ordem. Tá? Até 16 a norma não exige, mas eu recomendo considerar ainda. Tá? Por quê? Porque vai estar trabalhando dentro da segurança. Ok? A questão é, deixa eu pegar aqui a nossa NBR aqui na questão de momento de segunda ordem, está aqui, ó. N, ó, então vamos lá, momento de segunda ordem é o ND, a carga, vezes o HE ao quadrado sobre 3.600T, certo? Então, vou jogar essa sobrecarga para baixo aqui, né? E agora vamos calcular nosso momento de segunda ordem, M2D, né? Momento de segunda ordem da carga permanente. Vai ser igual a nosso ND, nossa carga permanente majorada, ok? Dividido pelo quê? Multiplicado pela altura, aqui, né? Eu vou trabalhar quilograma-força em centímetro, então a altura vezes 100, né? Ao quadrado, altura ao quadrado, sobre 3.600 sobre o espessor de 19. A carga estava em tonelada-força, eu vou converter para quilograma-força. Vai me dar um momento fator de segunda ordem de 16.559 kgf/cm. Né? Então, pressão de momento do M, né, da carga permanente vai ser o quê? Ou seja, a pressão gerada pelo momento da carga permanente vai ser igual a esse 16.559 dividido pelo W, né? E daí a gente vai seguir aquela mesma questão da fórmula final aqui, ó, de 1.5 mais o B7 sobre 2 ali, ó, tá? Isso aqui dividido por 1.5 B7 sobre 2, ok? Então essa seria a nossa questão aqui. Nesse caso, a pressão deu quanto? 1.255 kgf por centímetro quadrado também. Tá? Essa é a pressão efetiva máxima que eu vou ter da carga permanente. Agora, pressão de sobrecarga, 178, ok. Tá? Vou aplicar a mesma fórmula aqui, na verdade. Momento de segunda ordem, né, da sobrecarga. Eu até posso fazer o mesmo cálculo como um todo aqui, mas na verdade a gente tem um outro método mais simples. Qual que é o método mais simples? Vou verificar uma questão aqui. O W, eu multipliquei por E4, tá? O W deveria ter feito o contrário, na verdade, é E4 menos E5. Tá? Agora está correto. Né? E daí eu divido pelo E4, tá? Agora estou descontando a área, tá? Agora está correto. Agora estou descontando a área só para verificar o W tem que ser menor. Isso aí, 4.116. Agora está correto, mas o restante é essa equação aqui mesmo. Vamos lá, momento fator de segunda ordem da sobrecarga. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o momento fator de segunda ordem da carga permanente, multiplicar pela sobrecarga e dividir pela carga permanente. Fez uma regra de 3. Ok? Vai dar 2.480 kg/cm por metro. Né? E a pressão do momento de sobrecarga, né? Na verdade, também posso tirar uma regra de 3 direto. Vai ser o momento de sobrecarga dividido
pelo momento de segunda ordem de carga permanente multiplicado pela pressão do momento. Vai dar 0,46. Ok? E na verdade, esse momento de sobrecarga aqui eu fiz direto, mas eu poderia ter simplificado isso aqui direto assim, ó. Poderia ter feito isso aqui, ó. Igual a carga, esse sobre esse, vezes esse aqui, ó. Essa pressão de carga permanente. Deu meio 0,46. Ok? Esses são os dados dos esforços. Tá? Voltando para o nosso PowerPoint, né? E criar as hipóteses de sobrecarga, crítico e vento crítico. Então, vou colocar aqui, ó, sobrecarga, carga permanente, ou desculpa, hipótese, né? Vamos lá, hipótese, sobrecarga. Hipótese 1, no caso, né, vai ser o que? Carga permanente mais sobrecarga, mais uma parcela do vento. Ok? Nunca soma tudo, a gente vai considerar duas possibilidades diferentes. Ok? Então, a primeira hipótese é carga permanente mais sobrecarga mais 60% do vento. E a hipótese 02. Tá? E a hipótese 2 vai ser o que? Carga permanente, né? Mais vento, mais uma porcentagem da sobrecarga. Qual porcentagem? Aí a gente tem que pegar a NBR 8681. Né? A nossa NBR 8681 vai ter os valores aqui, ó, do nosso Psi 0. Isso que eu quero. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou deixar aqui, ó, Psi 0 da NBR 8681. Ok? Qual é o nosso Psi 0 nesse caso? Imaginando um prédio. Está falando o quê? Local onde não há predominância de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos. Então, esse 0,5. 0,5 aqui. Beleza, mas pode ser outra coisa, depende de cada caso. Tá? Entendido isso aqui? Então, vou colocar aqui, ó, compressão e tração. Certo? Começando, então, com a compressão. Qual que é a compressão máxima que eu tenho na parede com a hipótese de carga permanente de sobrecarga e 60% do vento? Vai ser a carga permanente da parede, mais a pressão gerada pelo momento, mais a pressão de sobrecarga, mais a pressão gerada pelo momento de sobrecarga, mais 60% da pressão gerada pelo vento. Então, na pior hipótese, a pressão máxima na parede vai ser de 16,608. Isso que tudo está em isso aqui, ó, cargas, né, ou pressão em quilograma-força por centímetro quadrado, ok? Tudo isso aqui está em quilograma-força por centímetro quadrado. Deixa isso aqui em itálico, é que é uma tabelinha para a gente aqui, tá? Mas essa hipótese que eu tenho que ter aqui, ó, tá? Vou deixar essa hipótese aqui, não posso deixar só aqui, ó, assim não precisa de parênteses, beleza, tá? Essa hipótese de compressão. E na tração vai ser o seguinte, primeiro, a gente vai ter a compressão que vai auxiliar. Quanto maior a compressão, menor a tração, certo? Então, eu vou ter a pressão da carga permanente mais a pressão da sobrecarga. Só que essa pressão, quanto maior for, menor a tração. Então, eu vou dividir isso aqui por 1,4. Seria como se não colocasse coeficiente de segurança, porque ele reduziria, ok? E isso aqui é negativo, ok? Porque é uma carga que a minha parede está levantando. Se eu tiver um peso e pôr ela para baixo, tem que levantar mais esse peso, tá? Aí eu vou somar a pressão de vento aqui, inclusive aqui, esse K7, que é a pressão de sobrecarga, eu multiplico pelo nosso Psi 0. Mas, continuando mais a pressão de vento, mais a pressão de momento de carga permanente, mais a pressão de sobrecarga, também multiplicado pelo 0,5. Nesse caso, deu negativo. Nossa, o que aconteceu para ter dado negativo? Muito simples. Tá? Faltou aqui o vento, né? É 60% dele. Tá? O que aconteceu para dar negativo? Muito simples. É uma parede predial. Ela tem carga que impede ela de flambar. Então, isso aqui vai ser o máximo entre isso ou zero. Okay? Então, nesse caso, a nossa tração é de zero. Agora, hipótese de carga permanente mais porcentagem, na verdade aqui o 0,6. Aqui eu não deveria estar usando esse aqui ainda. Eu deveria estar usando o 0,6. O K8 aqui, esse aqui não, aqui é sobrecarga total ainda. Tá? Aqui é 60% do vento apenas, tá? Mas de qualquer jeito aqui não teria diferença, né? Eu não aplicaria esse aqui ainda por enquanto, porque aqui é sobrecarga total. Essa hipótese é sobrecarga total. Deu zero igual, tá? Vamos para a hipótese agora de carga permanente mais vento mais uma parcela de sobrecarga, ok? Isso vai gerar uma questão diferente. Primeiro que eu não vou ter 60% do vento, eu vou ter 100% do vento. Segundo que tanto essa célula de sobrecarga quanto essa aqui, ó, que vai ser a célula 7 e 8, ó, K7, vai ser vezes o nosso Psi 0, que agora está correto, e aqui também vai ser vezes o nosso Psi 0. Então, com vento crítico, a pressão ainda, eu quero um número, não quero... Até vou apagar isso aqui, vou copiar de novo aqui para baixo, de uma porcentagem, tá? Mas a questão é, eu vou jogar isso aqui de novo para cá, tiro esse 0,6, o K7 eu multiplico pelo nosso Psi 0,
e o K8 também multiplico pelo Psi0. Ok, vai dar, ok, tá? K03 aqui, a 3 está correto aqui, certo? Então aqui está correto, pegando a hipótese de vento, ó, o K4 que é esse aqui, o K6 é esse aqui total também, o K7 a gente usa uma parte, o K8 a gente usa uma parte, e o K3 a gente usa total, correto? 16.4. Pego essa mesma hipótese aqui agora, né? Tiro 0.6 do vento, né? Eu não vou ter 60% do vento, eu vou ter todo o vento, e eu coloco o nosso Psi0 tanto na hipótese de momento, né, de sobrecarga ali, ó, quanto no K7, que é a hipótese de sobrecarga como um todo, também multiplico por 0.5. Deu 0.0 igual aqui, tranquilo. Se fosse parede fina, poderia ser maior, mas por enquanto são esses dados aqui. Entendido essa questão? Beleza? Tá? Lembrando que a pressão do vento eu estou considerando as aberturas, né? Se eu tivesse uma abertura maior, por exemplo, se eu tivesse uma abertura de 1,30 m, ó, reduziria o W, aumentaria a pressão do vento, aumentaria a pressão do carro permanente, aumentaria a pressão do momento, tudo mais, aumentaria tudo. Tá? Mas agora outra questão que eu quero descobrir é qual a resistência da parede, porque até agora, ok, ela tem 16 kg por centímetro quadrado, mas ela resiste 16 por centímetro quadrado? Como que eu vou saber isso? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é o FPD, né, nossa resistência real da alvenaria, ok? Tá? E para isso a gente tem uma questão aqui, ó, que a nossa norma fala o quê? Vai pesquisar 70% aqui, ó, tá? No caso de alvenaria de blocos de 90 mais de um argamassa 10 mm, ok? Vai ser 70% da resistência característica. No caso de tijolos, a resistência à compressão simples da alvenaria pode ser estimada como 60% da resistência do prisma, ok? Então, tem que ser o quê? O FPAD, na parede, o F da parede, vai ser igual a, e agora entra a questão que eu tenho que colocar o nosso, isso aqui vai ser uma outra fórmula específica aqui, tá? Aqui não tem nada, então eu posso ter jogar uma outra questão aqui, ó, mas isso, vou cancelar aqui, vou jogar isso aqui uma linha para baixo por vez, para não dar problemas aqui, né? Por serem fornecidos aqui, agora vou deixar outra questão, que é o nosso FPAK, né, ou FPAK, dividido pelo FPK, ok? A gente vai usar quanto? A gente vai usar 60%, então nesse caso aqui, ó, 0.6, posso deixar isso aqui em porcentagem, é nada mesmo, tá? 60% aqui, tá? Da resistência característica do FPK, tá? Então isso aqui eu vou deixar o item 6.2.2.2.3 da NBR, ok? Então resistência da parede. Primeiro, eu vou pegar meu FPK efetivo. Se eu tivesse enchimentos mais, poderia ser maior. Eu vou multiplicar pelo FPAK. Isso me deu o quê? O FPAK agora. Beleza. Tá? Isso vai ser 2.3, o quê? MPa. Só que eu tenho uma pequena questão que os fatores de segurança para a alvenaria é 2. Né? Então, isso aqui eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que dividir isso aqui por 2. Certo? Tá? Isso vai me dar 1.15, isso aqui é MPa. Eu vou multiplicar por 10 para ter quilograma-força por centímetro quadrado. Entendido essa questão? Então, essa parede aqui vai ter esse FPD aqui, só que eu ainda tenho que multiplicar pelo meu fator R. Ok? Então, na prática, ela tem o quê? 10.9 kg/força por centímetro quadrado. Ok? Tá? Agora, outra questão que eu tenho é a resistência da alvenaria na tração. Sendo alvenaria ainda aqui, ó, eu tenho que ter o FT da alvenaria. É igual a o FTK multiplicado por 10 para ter kg/força por centímetro quadrado, dividido por 2. Nosso coeficiente de segurança é 2. Ok? Tá? Então, kg/força por centímetro quadrado aqui também. Tá? Agora, vou colocar aqui, porcentagem da compressão utilizada. Ok? Quanto da compressão estou utilizando? Vai ser igual a o máximo dessas duas hipóteses, certo? Dividido pelo FPAD. Ok? Tá? Isso deu 1.5, posso até mesclar isso aqui e colocar uma porcentagem, tá? Mas eu vou deixar outra questão aqui, ó, vermelho, negrito, itálico, tá? Mesclando tudo isso aqui, igual se, abre parênteses, esse aqui for maior do que 1, tá? Eu tenho que falar, parede arrebenta na compressão, caso contrário não preciso falar nada, e nesse caso essa parede arrebenta na compressão. Ok? A gente vai ver como a gente pode resolver isso aqui, mas essa é a primeira questão. E agora a porcentagem da tração utilizada. Mesma conta aqui, porcentagem da
tração aqui, tração utilizada. Beleza, vai ser igual ao quê? Vai ser a mesma fórmula base aqui, ó, só que vai ser igual a o máximo desses dois aqui dividido pelo FTD. Né? Nesse caso, 0%, mas vou deixar aqui, ó, se esse for maior que 1, parede de arrebento na tração. Ok? Então, essa parede está resistindo? Não, ela está falhando. Okay? Vamos separar agora só uma questão que aqui é os dados que eu vou preencher. Né? Deixar aqui, está em azul claro, para ver que eu vou preencher. Ok? Isso é resultado. Certo? Então, o resultado aqui, né, para arrebento da compressão, isso aqui com certeza é um erro. Né? E daí a questão é, isso aqui são dados de cálculo, eu posso reduzir isso aqui, ó, tá? Então, posso reduzir isso aqui e colocar numa cor mais leve que a fonte. Beleza, tá? Aqui tá tranquilo, está mais leve, entendo que a parte crítica está aqui. Mas a questão é, para ele estar arrebentando da compressão. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Lembra aquele monitor de segunda ordem? Pois é. Geralmente eu recomendo considerar sempre. Só que em paredes espessas, a parede de 19, a gente não vai ter um problema crítico, realmente porque ela já é bem larga. Ok? Tá? Então, tecnicamente, se for de volteias abaixo de 16 não é crítico. Tá? E aqui é uma vantagem de paredes bem espessas. Então, eu vou multiplicar por, se esse aqui for inferior a 16, maior que 16, né? Eu quero que multiplique por 1, caso contrário, eu quero que multiplique por 0. E isso vai reduzir a carga permanente aqui, tecnicamente, para 0,0. Tá? A gente não vai ter, na prática, essa carga de momento trator por causa disso. Tá? A gente vai ter uma carga máxima de 13,467. 465 aqui é bem similar. Tá? Mas essa é a carga que eu tenho como um todo. Né? Nesse caso é similar, porque o vento e a sobrecarga dão valores similares, 1,78 para 2,22. Então acabou dando similar. Nem sempre vai ser similar. Tá? Essa parede ainda está arrebentando na compressão, correto? Sim. Agora tem uma questão. Se essa abertura está 10 centímetros, eu tinha deixado 10 centímetros para demonstrar isso aqui, ó. Se eu deixar essa abertura 20 centímetros da borda, o que acontecia com 124% aqui, ó, até aqui está tranquilo por enquanto, ó. 123,78, ok. 30 centímetros da borda e já reduziu para 123,12. Ou seja, se a gente deixar uma janela mais próxima do meio, a gente alivia as cargas da obra. Okay? Se eu deixasse meio metro, foi para 1,21, melhorou. Muito, não, mas reduziu, ok? Tá? Se eu deixasse a 1 metro, foi para 116, ok? Cheguei a salvar essa parede? Não, mas eu aliviei ela, tá? Distância de abertura, se eu deixasse 1,10 m, melhorou. Foi suficiente? Não, né? E na verdade, a gente pode até deixar 1,30 m, 1,30 m aqui, ó. E na verdade aqui já começou a ajudar bem pouco, né? Porque a gente está com uma volteias, uma altura efetiva aqui, né? Mínima de 2,32, a gente não consegue reduzir mais. Tá? Desse jeito, tá, mas ainda está arrebentando. O que a gente poderia fazer? Tá? Teria várias maneiras de resolver isso aqui, mas vou demonstrar algumas maneiras. Por exemplo, eu tenho uma abertura de 1,20 m. Se eu tivesse uma abertura de 1 metro, tá? Eu posso modificar a janela. Ah, mas é proibido modificar o arquitetônico, tem que ser exatamente o que o arquiteto desenhou e se gastar 50% a mais, azar do cliente. Não. Tá? Muitas vezes você pode modificar levemente o arquitetônico, ainda mais se conversar com o cliente antes. Né? E, claro, você vai fazer isso, você vai conversar com o cliente antes. Ó, se eu tivesse uma abertura de 1 metro, né, ela viria para 107%. A gente tirou tipo, metade da resistência. E se tivesse uma abertura de 80 centímetros, tá, foi para 1% de falha. Bem pouco da falha, mas ainda falha. Se eu tivesse uma abertura de 70, resolveria. Né? Essa é uma possibilidade. Mas se eu deixar aqui a largura de abertura de 1,20 m, o que eu poderia fazer para resolver a situação aqui? Eu poderia fazer seria o seguinte. Eu poderia usar um bloco mais forte. Eu poderia fazer um bloco de 7 MPa. Se eu tivesse um bloco de 7 MPa, não foi suficiente. Se eu tivesse um bloco de 7,5 MPa, resolveria a situação. Claro, eu poderia também analisar toda a concepção estrutural e ajustar o que eu tenho exato das cargas. Tem um monitor do vento, faltou aqui 0,9, mas também nessa diferença crítica aqui, eu tinha verificado ali, tá? Mas a questão é, foi para 98,4 aqui, tá? Dependendo do caso, 7,4 MPa teria suficiente, 7,3 não, mas 7,4 teria suficiente, ok? Então, para suportar essa carga, a gente está falando aqui uma carga de 11 toneladas, essa parede 19, se ela tiver 7,4, bloco 7,4 MPa, ela suporta. Menos do que isso já fica apertado. Tem como reduzir as cargas da obra como um todo? Sim, mas isso é uma questão da verificação disso, isso é uma questão parte separada da alvenaria. Tá? Mas esse é o dimensionamento de uma parede de alvenaria predial não armada, ok? Parede de alvenaria eu não consigo armar, parede de alvenaria de tijolos eu não consigo armar,
eu posso até demonstrar aqui, ó, como que seria a verificação de uma parede de blocos. Ok? Eu vou demonstrar porque vai ser um cálculo bem similar e tudo mais, tá? Digamos que eu trabalho com bloco vazado. Ok? Então, espessor da alvenaria, primeiro, eu trabalho com a alvenaria de 14, né? A alvenaria de blocos modulares trabalha com 14, tá? Agora, por enquanto, está falhando. Agora, o FBK, digamos que eu trabalho com um bloco de 8 MPa. Então, 8. FPK sobre FBK é 0,75 nesse caso. 0,75 aqui, tá? Até colocar isso aqui mais uma, mesclar isso aqui para ficar duas casas depois é vírgula, mas ok, né? E FPK asterisco por FPK é 1,75, ok? Tá? E entra a questão que o FPAK, né? Ou seja, a resistência lá conforme 2,3, como a gente tem 19 centímetros de altura de cada bloco, é 70%, ok? Então, um bloco de 8 MPa aqui estaria tranquilo. Tá? Então, a questão, um bloco de 8 MPa não deveria ser para uma obra bem mais alta do que 4 pavimentos? Sim, mas muitas vezes essa parede está mais carregada. Ela tem uma carga bem considerável para uma obra de 4 pavimentos. Claro, sendo de blocos não vai ser mais leve? Sim, digamos que para blocos ela tenha 7,8 toneladas, né? Porque aqui ela tem mais porque a parede de tijolos maciços é mais pesada. Tá? Aqui atenderia com 8 MPa. Né? Poderia, quem sabe, usar um bloco de 6 MPa, né? Eu teria, ó, bloco de 6 MPa, eu continuo tendo 0,75, continuo tendo 1,75. Você dizer, não, mas ele falha. Correto? Ele está arrebentando, não tem como. Na verdade, tem. Como? Bom, primeira questão que teria blocos que não seria exatamente essas dimensões, é porque eu teria que verificar a modulação. Né? Mas poderia ter, por exemplo, 375 aqui, né? Isso é uma questão de ajuste, né? E a abertura aqui é 1,20 m está tranquilo, mas é uma questão mais de modulação. Né? E distância de abertura daqui, então eu vou deixar 1,20 m, 1,275 na verdade, né? Porque a gente mede do eixo da quina. Né? Então, igual a 1,275, porque é uma alvenaria de 14. Ele considera modular 15. Tá? Não vai ser uma diferença crítica, que é só uma questão de ajustar o cálculo para encaixar na modulação que a gente tem. Entendido? Tá? Mas como que a gente poderia resolver isso aqui? Bom, se eu grautear 1 em cada 5 furos, vai de 133 a 113. Se eu grautear 1 em cada 4 furos, vai de 113 para 109. Se eu grautear 1 de cada 3 furos, ok? Então, eu deixo 2 furos livres, grauteio o terceiro. Deixo 2 furos livres, grauteio o terceiro. Vai para 103. E se eu grautear metade dos furos, eu resolvo. Ok? Tá? Então, eu poderia trabalhar com um bloco de 6 MPa, muitas vezes propriedades e tudo mais, com essa abertura aqui, desde que eu grauteasse 1 de cada 3 furos da parte efetiva da parede. Né? Então, digamos, na janela, a gente grauteia os dois blocos do lado da janela, depois pula um, grauteia um, pula um, grauteia um. Ok, tem que grautear metade dos furos. É perfeitamente possível, só é um custo a mais. Entendido essa questão? Então, esse é o dimensionamento de uma parede. Tá? Essas propriedades que você vai ter que encontrar para o seu caso, a sua parede. Ok? Isso que vai estar, uma parte vai estar na norma. Ok? Isso, no caso, uma parte vai estar na norma. Ok? Tá? E esses dados que vai ser da sua obra como um todo. Tá? Isso que vai ser questão de projeto da obra como um todo. Mas, continuando no PowerPoint aqui para verificar os detalhes que faltam. Tá? Então, calcular a resistência efetiva da parede, tanto da tração quanto da compressão, isso a gente fez. Verificar se a parede resiste tanto na tração quanto na compressão. Ele também fez isso, certo? E a questão final é verificar essa parte da resistência é crítica no cálculo da alvenaria. Isso aqui realmente é um cálculo estrutural. Tá? Não é o projeto estrutural, é o cálculo, ok? É a parte matemática do processo, ok? Mas também em um projeto completo é preciso escolher o tipo ideal de alvenaria. Vou usar uma alvenaria de blocos, vou usar uma alvenaria de blocos de concreto ou de cerâmico. Eu vou usar tijolo, vou usar tijolo maciço, vou usar tijolo 3 furos. Qual vai ser o fabricante? De onde eu vou comprar esse tijolo? Ok? Se for uma obra de menor porte, vou usar um tijolo ecológico, vou usar, no caso, vou usar blocos igual, né? Tá? Mas que tipo de tijolo eu vou usar no caso de uma obra de tijolo ecológico, por exemplo, que eu vou escolher, ou eu vou fazer outro tipo de alvenaria. Posso usar um tijolo furado, posso usar uma alvenaria amarrada, tá? Tudo isso são opções. Claro, entra a questão. Se a gente for pensar em alvenaria amarrada ou qualquer outro tipo de alvenaria armada, a gente tem 3 tipos de alvenaria armada diferentes, daí é um cálculo especial, a gente está verificando aqui não armada, tá? Mas a gente tem um dimensionamento específico para cada caso também. Tá? Além disso, depois de escolher, a gente tem que otimizar a concepção como um todo. Tá? E dentro da questão, tanto a concepção pode ser o que você vai ajustar do arquitetônico, mas também pode ser espraiamentos de cargas, verificações geral do projeto como um todo, né? Verificar a estabilidade global e vento no prédio, ok? A gente tem que estar o vento global do prédio, que é resistido pelos quadros e quinas rígidos, tá? É um cálculo global da obra e também dimensionar a fundação da obra, ok? Além disso, é preciso saber como corrigir problemas e falhas, né? Então, quando eu dimensionei a parede ali e ela falhou,
Eu tenho que saber quais são os critérios ideais para corrigir essa parede. Porque, dependendo do caso, eu vou aplicar um critério ou outro critério e eu tenho que saber quais são as possibilidades que eu tenho em um cálculo como um todo. Eu posso ajustar a resistência, eu posso gauchar, eu posso fazer o quê? Então, cada caso, eu vou ter possibilidades diferentes. Né? Além disso, eu tenho que dimensionar, eu tenho que saber dimensionar, né? Porque dependendo do caso, o cliente vai querer fazer parede sem laje de cobertura. Não é o caso aqui, estava dimensionando parede predial. Sem laje de cobertura, modifica consideravelmente o cálculo. Né? E a gente tem que também saber o que? Dimensionar e otimizar paredes armadas de diferentes modos. Como eu falei, tem três maneiras diferentes de verificar uma parede. E garantir a qualidade e a economia do projeto. Ok? Qualquer projeto tem que garantir que ele tenha qualidade e ele tenha economia. Tá? Senão não adianta fazer um projeto. Ok? Senão não adianta falar alvenaria é mais barato, fazer de qualquer jeito ele não vai ter economia nenhuma. Ok? Eu demonstro como fazer isso na prática, tá? E esse conhecimento é um conhecimento essencial que o engenheiro tem que ter. Se algum dia ele quer fazer um projeto decente em alvenaria, ok? Ele tem que saber como escolher o tipo ideal de alvenaria, tem que saber otimizar a concepção, tem que saber verificar a estabilidade global, tem que saber dimensionar a fundação, tem que saber como corrigir problemas e falhas, tem que saber como dimensionar uma parede mesmo sem laje, tem que saber dimensionar e otimizar paredes armadas em diferentes modos e tem que saber como garantir a qualidade e a economia do projeto. Tudo isso é uma questão essencial, ok? E eu demonstro como fazer isso do início ao fim nos cursos abaixo, ok? Tá? E também no livro Alvenaria Amarrada, que é esse livro aqui, certo? Tá? Eu estou com ele aqui, inclusive, na verdade, eu vou mostrar ele aqui como um todo, tá? Vou aumentar minha tela aqui, ó. Mas a questão é, o livro Alvenaria Amarrada também vai falar justamente como fazer esse dimensionamento do início ao fim. Ok? E o curso de parede estrutural básico e o avançado também. Né? O curso de parede estrutural avançado vai ter mais questões como contenções, paredes ICF, paredes de sanduíche e tudo mais. Né? Mas a alvenaria estrutural básico predial como um todo e até a obra sem laje, né? Vai estar no curso de parede básico. Ok? Na verdade, você compra o avançado, você ganha o básico junto. Tá? E se você não tem tipo, todo o dinheiro para investir no avançado, você pode comprar o básico e depois só pagar a diferença. Tá? Todos os meus cursos estão disponíveis no meu site, que pode ser acessado pelo link que está de um dos meus lados aqui desse vídeo, ok? Também está na descrição desse vídeo e também está na bio do Instagram, ok? Acessando lá você já pode acessar o meu site e lá vai ter um vídeo explicativo sobre como funciona o curso do início ao fim, né? E vai ter uma aba conteúdo, você pode ver já o nome de todas as aulas para que você entender todos os conceitos que eu aplico dentro de cada curso, beleza? Mas por enquanto é isso então. Foi esse nosso dimensionamento, ok? Eu vou até inserir também essa planilha lá no site, tá? Você pode adquirir ela pronta no site, não precisa copiar se não quiser, você pode adquirir ela pronta, beleza? Mas por enquanto é isso então.